Olá, eu sou a Bia, e você está no canal Politics, Law and Money. Olha, a chapa esquentou lá no Supremo Tribunal Federal, o mais alto tribunal do Brasil. O embate fortíssimo entre dois ministros acabou virando o centro do debate público. Mas o que parece só uma briga entre gigantes da justiça, na verdade, é o espelho de um país que está dividido. E claro, nas redes sociais a história viralizou, né? O ministro Luiz Fux do STF foi pintado como um herói que deu uma verdadeira aula de direito, batendo de frente com o que muita gente chama de abuso de poder do colega dele, o Alexandre de Moraes. Para a gente entender como essa situação chegou nesse ponto, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para um dia bem específico que abalou as estruturas do Brasil, o 8 de janeiro de 2023. Então, o ponto de partida de toda essa polêmica foi justamente essa discordância explosiva entre duas das figuras mais poderosas do nosso judiciário, Fux e Moraes. De um lado dessa história, pelo menos na internet, a gente tem o ministro Fux, que foi celebrado como defensor da lei, super técnico, super preciso. Do outro lado, o ministro Moraes, retratado como o rosto de um judiciário autoritário. Quase uma novela, né? Uma narrativa de Davi contra Golias. Mas olha, esse drama todo não surgiu do nada, de jeito nenhum. Ele é, na verdade, um dos tremores secundários de um verdadeiro terremoto na política brasileira. Aquele ataque sem precedentes que aconteceu em Brasília no 8 de janeiro. Bom, vamos analisar então a primeira narrativa, que é a visão oficial, aquela apoiada por juristas e acadêmicos. Para essa corrente, o 8 de janeiro foi, sem meias palavras, um ataque direto ao Estado Democrático de Direito. Aquele dia foi se desenrolando numa onda de caos, né? Tudo começou à tarde com a invasão do Congresso. Depois a coisa escalou com a depredação do Palácio do Planalto e também da sede do STF. A ordem só foi retomada mesmo à noite, resultando em centenas de prisões. E aqui tem um ponto que é crucial. Para os especialistas, o que aconteceu ali não foi um protesto qualquer. A definição técnica é bem clara. Foram ataques antidemocráticos, ou seja, uma tentativa de propósito para destruir os pilares da nossa república. Essa interpretação, então, acaba sendo a base de tudo. É ela que classifica os participantes não como simples manifestantes, mas como ameaças à Constituição. E isso, claro, justifica a resposta legal tão dura que veio em seguida. Mas o que leva a um ataque desses? Para entender a mentalidade por trás disso, pesquisadores apontam para um fenômeno que já é conhecido, o chamado estilo paranoico na política. E olha, atenção, a gente não está falando de paranoia como doença, tá? É um termo para descrever um jeito de fazer política, uma visão de mundo que se baseia na crença de que o país está o tempo todo sob o ataque de uma conspiração enorme e escondida. Essa mentalidade divide o mundo de um jeito muito simples, o bem contra o mal. No Brasil, isso se alimenta de uma tradição bem antiga de anticomunismo, que sempre coloca a esquerda como o grande inimigo. E o mais poderoso disso tudo é que qualquer prova que vá contra essa crença não muda a opinião. Pelo contrário, só confirma que a conspiração é forte. E isso não é só teoria, não. Uma análise de grupos bolsonaristas no Telegram naquela época mostra exatamente os temas que mais apareciam. No topo, disparado, a mobilização por um golpe. Logo depois, vinham os ataques à esquerda e as denúncias de fraude eleitoral. É a narrativa da conspiração funcionando a todo vapor. Agora, vamos para o outro lado da moeda. A narrativa oposta. Aquela que questiona se a resposta do judiciário foi, de fato, justiça ou se foi um excesso de autoridade. Do ponto de vista do ministro Moraes, que é o relator dos casos, esses atos não podiam ser diminuídos. A pichação na Estátua da Justiça, por exemplo, não era um simples vandalismo. Era um ataque simbólico à própria ideia de justiça, e que, por isso, exigiu uma resposta à altura. Só que, para os críticos, essa resposta foi uma repressão totalmente desproporcional, uma verdadeira ditadura do judiciário. E é exatamente aqui que a voz do ministro Fux vira o centro da discórdia, sendo vista por muitos como a única voz da razão ali no meio. Aqui está o centro da briga jurídica. De um lado, a acusação é de tentativa de abolição do Estado de Direito. Do outro, a defesa fala em dano ao patrimônio. A diferença é gigantesca. Uma acusação leva apenas de mais de 14 anos de prisão. A outra, a cerca de 1 ano e meio. É um abismo. E é nesse ponto que entra a tal aula de direito do Fux, como dizem por aí. O argumento dele é técnico. Ele diz basicamente que a punição tem que ser pelo crime que foi provado, o dano, e não pela intenção política que se acha que a pessoa tinha, o golpe de Estado. Para ele, o tribunal estava passando dos limites.
E com isso, a gente chega no ponto central de tudo isso: 2 Brasis e um único futuro em jogo. Fica bem claro que esse confronto todo é muito maior do que um simples debate jurídico. O que está em jogo, na verdade, é uma batalha pela memória e pelo significado de um dos dias mais difíceis da nossa história recente. De um lado, o judiciário é visto como a última barreira de defesa da democracia. Do outro, é visto como uma ameaça que virou um jogador político. O futuro das nossas instituições depende diretamente de qual dessas narrativas vai acabar prevalecendo. O resultado dessa batalha, tanto judicial quanto política, vai muito além dos tribunais. Ele vai moldar a identidade do Brasil. Com 2 histórias tão diferentes sobre o mesmo dia, a nação agora precisa decidir em qual delas acreditar. E essa resposta, por enquanto, continua em aberto. Esse foi mais um relato forte aqui no Politics, Law e Money. Se você gostou do conteúdo, deixe seu comentário, compartilhe e nos siga. Sua voz é importante e faz toda a diferença.